Olá, eu me chamo Fabrício Curvelo e agora nós chegamos na solução das questões da lista 5.2 de exercícios de algoritmo. É a lista de laços com teste lógico no fim. Essa lista a gente deve fazer todas as questões dela utilizando o comandinho do while, que é um laço de repetição, né? É um comando de repetição de código, onde o teste dessa repetição é feito ao final, tudo bem? Vou preparar aqui o nosso projeto, como de costume a gente começa o primeiro vídeo da lista sempre criando o projeto, então não vai ser diferente aqui. Vamos lá, File, New, Java Project, File, New, Java Project. O nome do projeto, seguindo ali o padrão que eu venho utilizando, eu vou usar lista 05.2, traço, laço, teste, fim. Laço com teste no fim. Saiu o T minúsculo aqui, a gente deve sempre juntar as palavras começando cada uma com uma letra maiúscula. Então seria laço, teste, fim, mas não posso usar cedilha também, então ficou laço, teste, fim. Vou aqui no Next, Finish, não preciso de módulo. Agora eu vou criar um pacote aqui nela, então botão direito nela, New Package. O nome do pacote será Controller Finish. E nesse pacote controller, com o botão direito, eu já crio a minha classe da questão 1. Muito bem. Só lembrando que eu preciso ter o pacote útil, que tem a nossa classe teclado, que é a classe que eu uso para fazer a entrada de dados com o usuário, não é isso? A gente tem esse pacote em projetos anteriores, então está aqui o meu pacote útil de um projeto anterior com a classe teclado. Eu vou usar o comando copiar aqui e vou colar no SRC do meu projeto atual. Então vamos lá, paste para ele colar e está aqui. Se você está chegando agora aqui e não sabe o que significa ou não tem esse código da classe teclado, dá uma olhadinha no comentário desse vídeo ou de qualquer um dos vídeos meus, porque eu coloco um link para você pegar o código dessa classe aqui. E aí você simplesmente teria que criar um pacote chamado útil, uma classe chamada teclado, apagaria todo o conteúdo que vem originalmente nessa classe e colocaria no lugar esse código que eu estou disponibilizando no link para você, tá bom? É necessário ter essa classe, senão a gente não consegue fazer entrada de dados perguntando algum valor para o usuário. Bom, vamos lá. Vou pegar o enunciado da questão 1 aqui e vou colar aqui, fazendo um comentário de bloco, que é /* Enter, e aí em seguida eu colo o enunciado da questão e dou um Ctrl Shift F para que o Eclipse organize a tela aqui, né, botando tudo visível aqui para a gente. Esse comentário de baixo eu posso apagar. Então a gente começa a solução dessa primeira questão. Desenvolver um programa que apresente todos os valores numéricos inteiros pares, situados na faixa de 100 a 200. Mais uma vez, eu quero te lembrar que a gente só pode fazer essa lista usando o comando do while, que é o laço com teste no fim, tá bom? Então vamos lá. Eu vou criar uma variável, que eu vou, seguindo já a minha rotina aqui, vou chamar essa variável de contador, vou abreviar usando cont, porque eu já expliquei aqui algumas vezes e vou falar de novo aqui, que existem variáveis quando a gente trabalha com repetição de código, existe um tipo de variável que ela assume o papel de contador. Contador porque ela tem um valor inicial e é definido também um valor final para ela e ela vai contando normalmente de 1 em 1, ela vai incrementando de 1 em 1 até chegar ao final. Esse tipo de variável a gente chama de contador. Ela pode ter o nome que você quiser na hora do código em si. Eu costumo chamar de cont, de contador, só para frisar bem que ela está fazendo esse papel. Mas ela pode ter qualquer nome que você achar melhor, tá bom? E nesse nosso caso, aqui o programa já diz que eu tenho que ir de 100 a 200. Então o meu contador começa valendo 100, é o ponto inicial, é o ponto de partida dele, e ele tem que ir até 200. No caso, ele tem que ir com os números pares. Então a gente vai verificar como é que a gente vai fazer isso, mas é visível que o ponto de partida é 100 e o ponto final dele é 200. Então a estrutura de repetição será essa aqui, ó. Do, abro chave, Enter. Ele cria aqui a chave que fecha. Após essa chave que fecha, eu escrevo while, e aí eu vou colocar o teste que será feito para validar essa repetição. Nesse caso aqui, é com essa variável contador,
enquanto esse contador for menor ou igual a 200. Então, como é que a gente lê, como é que a gente interpreta esse momento aqui do código? Eu interpreto assim, ó, faça o que estiver entre essa chave que abriu e essa que fechou, o que eu colocar aqui dentro, ele vai fazer, enquanto esse item que está sendo testado dentro do parênteses der verdadeiro. Ou seja, se o valor da variável contador for menor ou igual a 200, isso dá verdadeiro, e aí o que acontece? Ele dá verdadeiro e isso é repetido, ou seja, o cursor, né, o interpretador volta para ali onde está o do e faz tudo de novo que está lá dentro. Chegando aqui, ele vai testar de novo. Se der verdadeiro, o interpretador vai voltar e vai interpretar tudo que tiver dentro que eu digo entre essa chave e essa. Então ele vai repetir sempre esse trecho do código enquanto esse contador, essa variável, estiver valendo menos ou igual a 200. Tudo bem? É normal também que a gente coloque dentro do bloco que está se repetindo algum valor, algum momento ali onde essa variável contador muda de parâmetro, ela incrementa, né? Então eu posso utilizar o cont recebe cont mais 1 para ela crescer de 1 em 1, ou se você já quiser abreviar isso, porque a gente já aprendeu isso também, eu posso usar cont mais, que significa a mesma coisa, é o mesmo que cont recebe cont mais 1. Dá no mesmo, tá bom? Eita, escrevi tudo errado. Recebe cont aqui no final um mais. Então dá no mesmo que cont recebe cont mais 1, tá bom? É interessante que essa linha que incrementa a variável que está sendo testada seja a última linha dentro do bloco do laço. O bloco do laço é entre essa chave e essa. Então é interessante que a última linha desse bloco seja esse incremento dessa variável. A nossa lógica fica mais interessante, fica mais correta quando isso está desse jeito. Seja nesse tipo de laço, que é o do while, seja no que nós já aprendemos anteriormente, que foi o laço com teste no início, que era somente o comando while. Essa estrutura do cont aparecer no fim é o mais interessante. Tudo bem? Então vamos agora ao que a questão pediu. Eu preciso exibir os inteiros pares que estão entre 100 e 200. Eu poderia fazer isso de duas formas. Ou eu poderia fazer cont recebe cont mais 2 ao invés de mais 1. Aí não pode ser cont mais, tá bom? E só colocaria aqui a saída para os valores do cont, que já ia aparecer de 2 em 2. Só que isso é muito simples. Tudo bem, tá certo, a questão não pediu como tem que ser, mas eu vou fazer de um jeito um pouco mais elaborado, apesar de não ser o mais simples. É um jeito que é legal você relembrar que existe, que é o seguinte: o meu cont ele vai de 1 em 1, de 100 a 200, mas eu vou fazer um filtro ali dentro que só quando for par é que ele vai exibir. Já fizemos questões anteriores que a gente vê como é que é a história do par ou ímpar, como é que eu verifico um número se ele é par ou ímpar. Então isso já está explicado de uma outra forma mais calma. Eu vou fazer agora do jeito rapidinho, porque a gente já viu isso antes, não é isso? Eu vou fazer um se dentro do bloco do while. E esse se vai testar o meu contador na hora que ele está passando ali com qualquer valor entre 100 e 200, qualquer valor par ou ímpar, será de 1 em 1 que ele vai de 100 a 200. E se esse contador, quando eu tentar dividir esse número por 2, mas eu vou usar o símbolo de porcento, eu vou tentar dividir esse número por 2, e se o resto dessa divisão for zero, por que resto? Olha, quando eu uso o símbolo do porcento, eu estou querendo pegar o resto da divisão e não o resultado da divisão. Por exemplo, 100 dividido por 2, a resposta é 50, mas o resto dessa divisão de 100 por 2 é zero, não sobra nada. Quando eu divido 100 para duas pessoas, é 50 para cada um. Se fosse, por exemplo, 101 dividido por 2, não daria um valor exato. Eu teria que ficar com 50 para uma pessoa e 51 para outra. Para ficar todo mundo igual, fica 50 para cada um e sobra 1. Esse é o resto 1. Então, quando o número que eu estou dividindo é ímpar, por exemplo, 101, sempre vai sobrar 1. Ou seja, isso é como eu verifico se o número é par ou ímpar. Se sobrou 1, ele é ímpar. Se sobrou 0, ele é par. Só pode sobrar 0 ou 1, não tem outra sobra que pode acontecer. Então, é nisso que eu vou me basear. Quando eu divido o número por 2, tentando pegar o resto dessa divisão, se for 0, isso significa que ele é par. Então, dentro desse if, olha aqui onde está o fim do if. Atenção que o incremento do contador fica depois do fim do if, mas ainda dentro do bloco do while, tá bom? Então, lá dentro do if é que eu vou sair com a informação na tela. Sysalt Ctrl espaço, e eu vou colocar
o contador aparecendo, né? Não preciso nem escrever nada ali além de conte. Então, o valor do conte, ele vai crescer de 1 em 1. Ele está indo de 1 em 1. Só que isso daqui é um filtro que vai fazer a exibição somente quando esse número for par. Quando for ímpar, esse teste aqui dá falso, então esse sysout não roda. Ou seja, o número passou valendo ímpar, mas não foi exibido na tela. Só vai exibir os pares. Obviamente, uma lógica um pouco maior do que se eu tivesse só exibindo, contando de 2 em 2. Mas eu queria te mostrar que isso existe, tá bom? Então, ó, começou do 100. Atenção quando você resolve questões desse tipo. O pedido foi que apareça entre 100 e 200. Então, tem que aparecer o 100, tem que ser o primeiro. Não pode ser 99 ou 101, 102, o primeiro valor. Tem que começar no 100, tá bom? E o último tem que ser o 200. Então, vamos olhar lá no final. Tem que terminar no 200. Não poderia terminar no 198 ou no 202, enfim. Tem que cortar a exibição em 200 exato. Então, essa questão está certa, legal. Primeira questão resolvida dessa lista. Muito bem e até a próxima. Obrigado.